Estamos liberados já? Então tá, gente. Boa tarde, estão nos escutando? É uma satisfação estar aqui iniciando essa programação. Eu queria, em primeiro lugar, desejar uma boa tarde e agradecer a presença de quem nos acompanha já ao vivo e especialmente saudar, então, aqueles integrantes da nossa comunidade, da UFPR, do setor litoral, colegas de outras universidades e a comunidade em geral, as pessoas que estão acompanhando este canal da UFPR. Eu transmito também uma saudação da direção do setor litoral e o acolhimento da professora Elisiane e do professor Lorival, que, vamos dizer assim, conduzem, né, essa programação que nós vamos dar sequência. Também aproveito para desejar uma boa tarde, agradecer a presença da professora Verônica. Da mesma forma, faço a saudação ao Ringo, que também nos acompanha, como tem acompanhado todas as edições dessa programação, com a tradução em Libras, e também ao William, que fica escondido, mas que fica dando todo o suporte técnico aqui para essa transmissão. Bom, essa programação que nós estamos dando sequência, ela, chamada Para Sair Dessa Maré, é um projeto de transmissões ao vivo da UFPR Litoral, em que especialistas refletem sobre temas de diferentes aspectos importantes nesse momento de enfrentamento da pandemia do Covid-19. Hoje nós estamos na 4ª edição e também estamos iniciando a programação de junho. Nós teremos novos temas sendo debatidos nos dias 19 e 26. Então, sexta-feira que vem, que é dia 12, é um feriado municipal, então nós, aqui na cidade de Matinhos, onde estamos sediados, então nós não teremos uma edição, mas se retoma no dia 19 e dia 26. Como foi apresentado desde o início pela direção do setor, na própria voz da professora Elisiane, desde a primeira edição, o Sair Dessa Maré é um espaço para problematizar, mas também esperançar. Então, aqui no Facebook do setor litoral, sempre numa sexta-feira, das 17 às 18 horas. Também, quanto aviso, eu comunico que aqueles que estão participando pela primeira vez saibam que podem interagir com o nosso debate aqui através do Facebook. Aqueles que fizerem perguntas ou quiserem levantar alguma questão, vão enviando nos comentários, e a gente vai, de acordo com a organização aqui da nossa dinâmica de trabalho, a gente vai trazendo para o diálogo. A nossa dinâmica ela vai ser organizada a partir de uma apresentação inicial da nossa convidada, a professora Verônica Miller, uma pequena introdução na temática aqui, que eu, justificando um pouco como é que ela ganha, enfim, a agenda aqui dessa programação, e em seguida a professora Verônica faz uma apresentação um pouco mais longa, inicial, e depois a gente vai alternando aqui os diálogos entre nós e os participantes que enviarem questões. Eu vou então, reiterar que a temática para essa programação de hoje, ela foi apresentada com a seguinte pergunta, a seguinte questão: como a pandemia atinge as infâncias? Bom, nós vamos, ao invés de já falar desse tema, eu vou, ao apresentar um pouquinho a professora Verônica, eu vou indicando como esse recorte vai o recorte dessa temática, como que ele vai se desenvolvendo. A professora Verônica Miller possui mestrado e doutorado na área da educação. Atualmente é professora da Universidade Estadual de Maringá e coordena um programa multidisciplinar de estudos, pesquisa e defesa da criança e do adolescente. A professora Verônica também é presidente da Associação de Educadores Sociais de Maringá e integra uma rede internacional de educadores sociais,
Também é dirigente de uma associação de educadores sociais no Brasil e membro da comissão local em Maringá do Movimento de Meninos e Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Já alguma história, algum tempo aí que depois ela mesma pode nos relatar, né, esse engajamento dela. Bom, tem muitas publicações, a professora, mas eu queria centrar um pouco nessa característica da trajetória da professora Verônica. A professora Verônica tem uma trajetória que articula uma atuação acadêmica e um engajamento social com essa temática da infância, e especialmente com a defesa dos direitos, com a promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Portanto, gente, essa temática de hoje, obviamente, ela é apresentada com uma temática bastante ampla. Nós teríamos, obviamente, muitas possibilidades de tratar essa questão, mas, ao convidar a professora Verônica, nós estamos indicando um pouco uma linha de preocupações que envolvem essa temática da infância. Bom, eu acho que, para explicar para as pessoas também um pouco como que essa temática se apresentou aqui para o setor litoral, e introduzindo aqui para que a Verônica possa fazer a apresentação dela, eu destacaria 3 questões preliminares, que são questões básicas, que, para quem está um pouco mais envolvido com a atuação, com os estudos, ou mesmo com o engajamento nessa área, são questões já de certo domínio, mas para um público mais amplo, não necessariamente isso é tão evidente. E elas dizem respeito um pouco da nomenclatura que está envolvida, dos conceitos que estão envolvidos nessa temática. Então, a primeira questão preliminar que eu queria chamar a atenção é que, quando a gente propõe uma temática sobre a infância, a gente precisa distinguir a utilização dessa ideia de infância com a noção de criança, que no dia a dia, muitas vezes, nós tratamos como sinônimo, né? No nosso caso aqui, por que é importante fazer essa distinção? Porque há algum certo tempo já, no campo de estudos, especialmente das ciências humanas, né, nas várias disciplinas, se identifica, constrói a leitura de que essa ideia de infância que nós temos na modernidade, que poderia ser traduzida por uma certa ideia muito mais por um ideal de infância, né, por uma ideia de infância como um momento especial a ser preservado, com uma série de características positivas, vinculada à preservação desse indivíduo no seu desenvolvimento. Essa ideia é uma ideia recente, historicamente, e ela também é uma ideia que nem sempre se apresenta da mesma forma, não só ao longo da história, mas na própria sociedade contemporânea. Né? Então, ao mesmo tempo em que a ideia de criança nos remete a um indivíduo, vamos dizer assim, com características biológicas que existiram sempre, né, que marcam a nossa trajetória humana, né, em todas as épocas históricas e em diferentes realidades, a ideia de infância não pode ser generalizada, né, ou universalizada ao longo da história da mesma forma. São noções que tentam indicar como, a cada momento, as sociedades convencionam o lugar das crianças, mas também como a sociedade, as suas relações, os adultos, como as legislações e as instituições se organizam em função do atendimento e do desenvolvimento, enfim, para esse grupo de pessoas que nós identificamos como crianças. Portanto, ao falar de infância, nós não estamos falando de um problema das crianças, necessariamente apenas. Nós estamos falando das relações sociais que a nossa sociedade tem e que se relaciona e que estabelece, né, portanto, um lugar para as crianças nessas relações sociais. Uma outra questão preliminar que seria importante também chamar a atenção, que nós utilizamos a palavra infância no plural. Essa utilização da palavra infância no plural também não é gratuita, ela indica, como eu já havia comentado, que, embora nós tenhamos, em grande medida, a difusão
de um certo ideal de infância, de uma certa ideia de infância universal, que possa proteger esses indivíduos, né, num certo momento do seu desenvolvimento, da sua trajetória de crescimento e desenvolvimento, embora a difusão mais ou menos universal de um modelo de infância, na prática, a realidade, a forma com que as infâncias são vividas se diferem bastante ao longo do tempo, mas também simultaneamente na nossa sociedade, inclusive na sociedade brasileira. Então, os estudos, vamos dizer assim, foram adotando a importância, mais do que se dedicar a reiterar ou a analisar o que é esse ideal de infância, que, né, poderia ser um modelo universal no mundo atual, foram se dedicando também a destacar essa diversidade de infância, né? Essa variedade de realidades de infância. Portanto, a ideia da utilização da palavra infância no plural, ela é também um elemento importante do nosso diálogo sobre essa temática. E dentro dessa ideia da infância no plural, da diversidade e também das desigualdades, é importante destacar que uma parte grande dos estudos sobre infância, justamente no caso brasileiro, tentam chamar a atenção para como um conjunto de fatores estruturais, de desigualdades e de características da nossa sociedade vão revelar a distância dessa realidade das nossas infâncias, em grande parte, vamos dizer assim, desse modelo universal, desse ideal de infância, né, mais universal, e também, simultaneamente a essa problematização, vai surgir uma terceira questão que eu tratei aqui como uma questão preliminar, né, que é justamente a importância que as crianças, aí as crianças mesmo como sujeitos, né, ganham para esse campo de estudos, para várias disciplinas, né, vamos dizer assim, das ciências sociais, de forma que elas transitam durante o século XX ainda, né, de um lugar que elas eram tratadas ou consideradas apenas seres passivos, vamos dizer assim, que recebem as mensagens e os processos socializadores do mundo adulto, elas vão passar a ser entendidas, né, mais recentemente, nas últimas décadas, por várias disciplinas, como sujeitos também de compreensão do mundo, como pessoas ativas nos processos, nas relações sociais, e, portanto, também pessoas que passam a ser fundamentais de serem escutadas, de compreender a sua perspectiva do mundo, de forma que nós possamos também iluminar melhor a nossa própria compreensão do mundo, valendo-nos da perspectiva das crianças, né? Então, alguns GTs, por exemplo, grupos de trabalho, de estudos em algumas áreas do conhecimento, têm exatamente esse nome, né? Quer dizer, do ponto de vista da criança, reunindo um conjunto de pesquisas desenvolvidas com as crianças para tentar enriquecer, né, a possibilidade de compreensão de uma série de temáticas que as crianças estão envolvidas. Bom, aí eu chego em como que a gente chega nessa temática, portanto, nessa programação, e como que a gente convida, então, a professora Verônica a estar aqui. De certa forma, nós aqui no setor litoral temos professores também envolvidos com esse campo de estudos e também com pesquisas com crianças. Temos alguns professores, eu sou um deles, e junto com um grupo, nós vínhamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa justamente com crianças e famílias de algumas realidades aqui do litoral e também da região metropolitana, e nos deparamos nesse início do ano, portanto, com esse fenômeno da pandemia e do isolamento social, do encerramento, né, ou da suspensão das aulas, na verdade, né? Obviamente, isso nos exigiu uma série de adaptações e de mudanças no nosso trabalho de pesquisa, mas nós percebemos também, ao longo desse período, que as famílias, em especial aquelas com as quais tínhamos contato na pesquisa, passaram a viver uma nova realidade, como todas as famílias, obviamente, né, não só do Brasil, no mundo inteiro, diante do isolamento social. Mas, particularmente, um fator que nos instigou
e nos exigiu, inclusive, oferecer alguma resposta durante a pesquisa, foi justamente o impacto que as aulas remotas, né, esse modelo que acaba se difundindo aqui no estado do Paraná bastante forte através da rede pública estadual e da rede pública de algumas redes municipais e também das escolas particulares, né, do ensino privado, esse modelo acaba gerando uma agenda, né, e uma temática, suscitando uma situação nova entre as famílias que nós acompanhávamos, e, portanto, a gente passa a ver, a se deparar com a necessidade de dar visibilidade para essa realidade que está sendo vivida também. Para dar conta disso, nós utilizamos uma estratégia de reunir pelo WhatsApp, por e-mail, com quem nós tínhamos contato, uma série de depoimentos e dar uma certa visibilidade para eles também através de um blog, que nós já divulgamos, inclusive, aqui no Facebook do setor, a equipe de comunicação já disponibilizou, e se o William quiser também, inclusive, colocar na tela agora, como vocês devem estar vendo aí, essa ferramenta, o blog acabou sendo uma ferramenta, então, em que a nossa equipe de pesquisa, que, como eu disse, envolve a mim, a professora Marisete, e duas estudantes de educação física, a Melissa e a Thalita, foi a forma com que nós encontramos, portanto, essa ferramenta para gerar uma agenda não só acadêmica, entre as próprias famílias, eventualmente com as escolas, com o próprio poder público. A gente já vem tendo retorno positivo, num certo sentido de que essa escuta, né, é um elemento importante aí de pensar os caminhos a seguir. Bom, fica aí, então, um pouco da história de como é que esse tema aparece, como é que a direção do setor vê a importância, ou a necessidade, a pertinência de dar visibilidade, então, para essa temática dentro aqui da programação do Para Sair Dessa Maré. Ou seja, é uma agenda que se coloca de baixo para cima, a gente podia pensar, justamente através da interlocução com crianças e famílias. Verônica, me estendi um pouco, mas espero que isso também te ajude um pouco a entender aí qual é a motivação mais local aqui que a gente acabou tendo para gerar e convidar especialmente você com todo o seu engajamento e com as experiências em andamento em Maringá também. Então, passo a palavra para você, fique bem à vontade. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas, obrigada pelos técnicos aí, pessoas que estão por trás de tudo isso todo o tempo, né? Nossa, é uma alegria, né? Uma alegria estar aqui e escutar, ter a oportunidade de escutar esse trabalho tão lindo que vocês desenvolvem. Lindo e desafiante, né? Porque com todos os rigores que a ciência nos exige, como é que a gente consegue ser rigoroso agora, né? É bem difícil a gente ter dados para representar toda uma população, é tudo muito novo. Então, mas com o título e pela conversa que tivemos, eu fiquei pensando em dizer mais ou menos assim, que qual é o impacto, então, da pandemia sobre as infâncias? Como você bem explicou, não vou falar por que a gente está usando o S. Só em uma linha é porque existem diferentes vidas de crianças, né? Por causa do seu contexto. Então, eu diria assim, que nós, pela experiência que temos, porque a nossa organização, a AESMAR, que eu presido, é a Associação de Educadores Sociais de Maringá, ela representa o Brasil na rede Dínamo Internacional de Educadores Sociais. E aí, eu tenho a grande alegria, quase um privilégio, acho que eu diria, né, da gente fazer uma reunião das Américas uma vez por mês. Há vários anos a gente faz isso. Então, eu tenho contato com educadores sociais de vários países da América e também de outros países, mas uma vez por mês, religiosamente, com alguns países da América. E, ultimamente, temos trocado informação. Então, o que é que eu diria sobre o impacto nas infâncias, né? O impacto do vírus? É nítido que há um impacto estrutural em relação à situação econômica das pessoas.
as mesmas dificuldades que vivem as crianças pobres no Brasil são as mesmíssimas que vivem as crianças pobres de outros países da América. E, por exemplo, no Canadá, que é outra coisa, né? Outro nível de política pública. Lá não tem um nível de pobreza como nenhum outro país da América. Bom, o Uruguai também é preservado da miséria, né? Mas o Canadá, a gente não tem notícias do abandono ou da exclusão ou do esquecimento até da existência da criança nessa pandemia. A gente tem outras notícias das crianças lá, né? O que não quer dizer que seja ideal também, mas eu duvido que lá morra uma criança de fome agora, eu duvidaria disso. Então tem questões estruturais, que são as mesmas que já existiam antes, mas agravadas. E tem outros problemas que a pandemia está provocando, que é problema novo, que não existia antes. Mas há um fundamento aí, que é politicamente o privilégio do mundo adulto sobre o mundo infantil. Isso já existia antes, mas agora a gente percebe em todos esses países daí, não é? Daí entra o Canadá e o Uruguai também. Pelo menos do conhecimento que eu tenho. Onde a gente percebe isso? Em vários aspectos, mas há um que é comum em todos esses países e também em países de outros lugares do planeta, que a criança não está sendo escutada. E é um direito da criança ser escutada. Antes, esse problema já existia, que ela era pouco escutada. Agora, quando ela está dentro de casa, como ela pode se manifestar e de forma que a sua manifestação tenha consequências sobre as políticas que são decididas? Não se encontrou solução ainda, parece. Mas tem iniciativas muito interessantes como a de vocês, que eu reputo como essencial, assim, o que vocês estão fazendo. Só que essas coisas têm que agora, né, chegar na política pública também. Não pode ser uma casualidade que algumas crianças possam se manifestar. Então tem questões estruturais e conjunturais, mas na estrutural ainda, por exemplo, a Venezuela, até pouquinhos dias atrás, tinha 14 mortos. 14. E tem muitos milhões de habitantes lá. Como é que eles conseguem isso? Eles têm um outro sistema político e econômico e uma outra constituição do país. Então, dentro das questões estruturais ainda, tá visível que os países ou cidades, mesmo dentro de um país como o nosso, pode ter uma cidade um pouco menor ou bairros que tem um tecido comunitário articulado. Isso é visível. Se isso já existia antes como cultura, que tem alguns personagens da comunidade que têm determinado papel, que se espera deles alguma função, e não só vários que têm determinadas funções, isso seria meio casualmente aqui no Brasil, mas na Venezuela faz parte da Constituição deles, da Constituição do país. Como em Cuba também, ou no Canadá também, ou no Afeganistão também, é um país que a gente sabe pouco. Esses países que têm um tecido comunitário que já vinha com mais organização, hoje está protegendo melhor suas crianças, melhor o seu povo, melhor suas crianças também. Então, os problemas se agravaram e outros são novos. Uns são específicos de classe social, e nesses é que eu estou mais metida, assim, né? Porque faz parte da minha trajetória profissional. E aqui acontece o que aconteceu e está acontecendo em vários países, que é a gente perdeu a comunicação com as crianças. O nosso projeto, por exemplo, que há 25 anos mais ou menos trabalha na periferia da cidade, mas com estudantes universitários,
Os nossos estudantes, que são os educadores do projeto, que têm formação semanal, eles moram em outra cidade e eles estão lá. Então, nós ficamos sem contato com o bairro. E devagarinho, a partir das preocupações enormes que temos por causa das estatísticas, né? 75% dos agressores sexuais de crianças são pais, padrastos e familiares próximos. Então, a gente, e também pela realidade que a gente conhecia lá, nós ficamos desesperados com isso. Como é que a gente vai ficar sabendo do que está acontecendo dentro das casas? E aí nós nos demos conta dessa realidade, que é muitíssimas casas não têm celular, muitíssimas casas não têm acesso à internet, muitas casas, menos ainda, têm um computador. E devagar nós estabelecemos contato com 3 adolescentes, basicamente. E na primeira vez, e na segunda e outras, é um celular e eles ficam ao redor. E quando a gente perguntou o que é que eles sabiam sobre o coronavírus, a adolescente nos disse, o que eu escutei é que é apocalipse agora. Era tudo o que sabia. Então nós começamos a pensar, mas como... Então isso tudo que a gente sabe vem da onde? Né? Vem de que lugar? Vem de uma conexão de internet. Porque TV, o pessoal do bairro assiste pouquíssimo, até quase dá para dizer que nem assiste. E nós também temos uma relação já com a TV muito limitada, né? A gente está sectário com a TV, né? E então, como é mesmo que a gente podia esperar que eles tenham alguma informação se eles não têm os meios básicos? Antes de falar o que é que nós inventamos com a internet livre, eu queria dizer, Tomassinho, tu me faz um sinalzinho quando deu para eu falar. Fica à vontade, fica tranquilo. Desculpa. Eu queria dizer também que uma situação circunstancial que está tendo profundo impacto sobre a infância nas cidades é que vários equipamentos das cidades deixaram de funcionar. Esses equipamentos, eles não são tidos naturalmente ou normalmente como equipamentos de proteção da criança e adolescente, mas eles funcionam assim, porque eles existem, eles são uma referência, e aqueles adultos que ali trabalham têm funções que acabam garantindo ou promovendo algum tipo de proteção, e isso significa segurança também. Então, o que aconteceu? Por exemplo, a gente ouviu falar em vários países, e aqui também, aqui em Maringá também, que nas 2 semanas primeiras do retiro, né, da inclusão da gente na casa, as notícias de denúncias de agressão contra mulheres aumentaram muitíssimo, as denúncias, né? E nós vimos, eu escutei do educador do Canadá, que as denúncias sobre violência contra criança tinham diminuído substancialmente. E isso estava preocupando-os muito, porque significava talvez que, como o agressor está perto, a criança perdeu a forma de pedir ajuda. Mas eu entendi profundamente isso muito mais há uns dias, quando o conselheiro tutelar aqui de Maringá, a gente fica ligando, querendo saber de coisa e tal, mas isso ele falou no conselho, na reunião do conselho. Ele disse que no último mês tinha sido 0 o número de denúncias de agressão de dentro de casa. Então, nós relacionamos isso com o quê? As escolas estão fechadas e o principal condutor da notícia da agressão é a escola. Então, nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, que as diretoras, os diretores, os professores pensem em si também como esse vetor, e que agora é mais necessário ainda que as escolas estejam abertas. E que outro problema acontece? Que, assim,
parece que a pandemia, não é que parece, é assim, a pandemia centrou sua atenção como um problema de saúde. Daí logo, como um problema da assistência social, dessa política. E bem depois como de educação. Sinônimo de escola. Bem depois, né? Porque senão a escola não teria fechado nunca, né? A assistência social não fechou nunca, nem os temas da saúde também não fecharam nunca, a escola fechou. Agora ela está começando a abrir devagarinho. Então ela veio bem depois. Mas eu entendo que não, na pandemia todas as políticas têm que estar integradas, porque a proteção dos direitos infanto-juvenis, é a proteção inteira. Quando um direito, ou a saúde, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, tudo isso, quando um deles não está garantido, significa que há violação de direitos. Ele não tem o direito garantido porque a maioria está garantido, né? Então agora é hora dos equipamentos, como os conselhos municipais de direitos. Aqui custou muito para o conselho se reunir, mas muito mesmo. Eu tenho certeza que muitos não estão se reunindo. O Conselho Municipal de Direito, que não é o Conselho Tutelar, é o conselho que pensa as políticas, que decide para onde vai o dinheiro, que decide se as entidades estão funcionando, como é que tem que ser, várias coisas. Então, os equipamentos de proteção, nessa hora em que a criança está em muitíssimo maior potência de vulnerabilidade, os equipamentos fecharam. Está errado. Está errado. A gente tem que abrir esses serviços todos, e ainda tem assim, né, que a população doente vai até o centro de saúde. A população escolar vai até a escola pegar as atividades. A população pobre até recebe, muitas vão até a Secretaria de Assistência, outros a Secretaria leva até a casa alguma coisa. Mas e essa população considerada normal, que agora está muito mais desempregada, que tem crianças sem informação nenhuma. Aqui no bairro onde a gente trabalha, está todo mundo na rua, sem máscara. Não tem dinheiro para álcool gel e nem a informação do álcool gel. Então, é um caminho para a morte. Se não for para a morte, é para a doença, está errado. E isso está profundamente motivado pela diferença da classe social. Porque, nesse caso, a periferia nem tem sinal direito de internet e também não tem dinheiro para ter. E, nesse caso, então, dando-nos conta de tudo isso, uma das ações que nós fizemos é inventar um movimento de internet livre para cada cidadã e cidadão em Maringá. Criamos um logotipo que está disponível para qualquer cidadão aí de qualquer cidade, se vocês quiserem usar, quiserem começar essa campanha na sua cidade, está à disposição, porque nós entendemos que é uma questão de emergência, e o acesso à internet hoje significa informação e, portanto, proteção, e também significa o direito à educação e o direito à cultura, também o direito ao lazer. Não significa que com o acesso as pessoas vão ter garantidos esses direitos, nem de longe. No entanto, sem o acesso à internet, não é mais possível dizer que se garante o direito à educação a nenhuma criança nesse país. Precisa o acesso. Então, nenhuma cidade pode se exibir de que está garantindo o direito. E daí tem uma outra questão também, que é o direito à educação entendido não como direito à escola. Olha como fica isso, né? Esse país teve todo o século passado dizendo que a gente já tinha esse direito garantido porque praticamente todas as crianças estavam na escola. E nós estamos dizendo há várias décadas que aquilo já não era garantia do direito à educação.
porque o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases no Brasil, da educação, diz que educação se adquire, se desenvolve por movimentos sociais, na família, na comunidade, na escola, em outras entidades, em muitos lugares. Não é só a escola. E nós somos uns lutadores pelo direito do cidadão à educação social. A gente entende que tem que ter um sistema no Brasil de educação que englobe pelo menos 2 modalidades. A educação escolar, que tem uma característica, e a educação social, que tem outra característica, que parte do entendimento que o ser humano está em desenvolvimento durante todo o dia que ele está acordado, talvez até dormindo, e que não é possível que a gente atenda com profissionais só a educação escolar. Precisa ter a educação social com profissionais também, como existe já em muitíssimos países considerados desenvolvidos e subdesenvolvidos, e no Brasil ainda não tem esse profissional. Eu acho que eu devia meio que parar de falar, né? Dar mais espaço para alguém perguntar ou tu entrar nessa conversa, Thomas. Puxa, bem legal, Verônica, porque você, com o pouco tempo, uma boa administração do tempo aí, você trouxe 2 informações que a gente esperava que você compartilhasse mesmo, né? Uma é essa, não só a luta pelo acesso à internet, mas um status de direito a esse acesso, né? Que as pessoas já estão comentando, inclusive aqui, como uma agenda que ela passa a ser importante. Aliás, eu acompanhando esses dias um debate também sobre essa temática da infância também, promovida por algumas instituições. Eu soube que houve um pedido na Anatel, não sei se você está acompanhando isso já, por um conjunto de instituições, para que justamente, por exemplo, as operadoras não limitassem o acesso à internet de quem tem acesso pelo celular, pelo aquele plano de dados, enfim, e aí o pessoal da área explica que aquilo, na verdade, é uma ficção, né? Quer dizer, a transmissão de dados, ela não gasta, vamos dizer assim, a disponibilidade da internet, né? E que, portanto, essa era uma frente de batalha também, mas que, enfim, vamos dizer assim, coincide, né, com essa interpretação de como disponibilizar para a sociedade aí a questão da internet. Se você puder falar, inclusive, de que movimentos, eu sei que vocês estavam reunindo, porque eu acompanhei a tua entrevista numa rádio lá, vocês estavam para reunir com a prefeitura, estavam em diálogo, se você puder depois comentar um pouco, é legal. Agora, também, eu acho que um tema que você levantou é o tema da educação social, né? Que você, aliás, quando veio ao setor litoral da UFPR em 2018, foi a temática que você apresentou para a gente uma noite aqui muito interessante. Nós fazemos pesquisa, por exemplo, nosso grupo, com programações justamente de contraturno, com as rotinas das crianças fora da escola, né? Não é apenas a programação, mas uma das coisas que a gente mapeia era inclusive isso. E a gente já se deparou que, inclusive, o acesso, né, num estudo bem recente, que a gente está sistematizando dados ainda, que o acesso das crianças a essas alternativas de atividades, ele, em geral, é bastante dependente de uma capacidade de inserção da escola numa rede maior com outras instituições. Então, crianças que estão vinculadas a escolas, que estão mais articuladas, ou a prefeitura tenha, né, o município tem uma ação junto através da escola, ou a escola tem parcerias com outras instituições, permitem que as crianças tenham acesso a um número maior de alternativas de programações. No nosso caso, a gente trabalha muito com o tema do esporte e do lazer. Eu vi que a Tatiane, aqui, que é nossa egressa, inclusive, do curso de gestão desportiva, fez o TCC dela sobre esse assunto, ela está referindo aqui um pouco esse tema também que ela estudou, e, de fato, a gente percebeu que em escolas que estão mais isoladas dessas redes, né, as crianças da escola acabam tendo menos programações de contraturno à sua disponibilidade. E, basicamente, aí ou ficam em atividades mais informais, ou em casa, ou, então, em programações dependentes, por exemplo, da sua inserção religiosa. A gente viu muita atuação, né, através das igrejas, enfim.
Então, se você puder dar mais detalhes sobre o movimento da internet livre, né, com os passos, e depois comentar um pouquinho como é que você vê esse lugar da educação social, essa bandeira, né, com esse diálogo com as programações de contraturno também. Está sem áudio, Verônica. Desculpa. Já daqui a pouco termina o tempo, né? Daria para falar muito, são anos de história sobre essas coisas. Mas internet livre não, internet livre são semanas e já está dando resultado. O prefeito soube, não, primeiro um vereador soube, 2 dias depois ele entrou com um projeto na prefeitura, 2 dias depois o prefeito nos chamou, sugeriu que se montasse um comitê para a gente estudar a viabilidade disso. Ele afirmou que vai ter internet livre em Maringá, mas a gente é de movimento social, né? Só acredita vendo e não para nunca de lutar. Mas daí a gente foi incorporando gente. Cada reunião foram 5 reuniões, cada reunião tem mais alguém incorporado. Agora já tem representantes da universidade, da prefeitura, da Secretaria de Educação, da Secretaria da Assistência, gente técnicos de informática, mais políticos, então tá indo bem. E a notícia última que a gente teve na reunião é que os primeiros pontos de internet, parece que já vão ter 5 pontos aqui em Maringá, como para começar, isso já vai acontecer, parece, daqui 1 mês. Estou dizendo parece, assim, porque, né, já foi dito, mas primeiro tem que ver, né? Mas o que nós queremos é que a internet chegue dentro das casas. Pode ser em pontos de equipamentos públicos, mas até para não aglomerar, e porque tem gente que... Como é que a educação à distância vai acontecer se tiver que sair de casa para ir lá ter um sinal? Né? Tem que pensar com muito detalhe isso. E o legal é que no mundo tem muitas experiências diferentes acontecendo. Então a gente não tem que copiar nenhuma, mas pode se inspirar, não precisa criar a roda de novo, né? E tem experiências muito interessantes. E aqui a gente estava pensando até como ideia, não tem nada decidido ainda, mas que no kit das pessoas cadastradas na Secretaria da Assistência Social, que são as consideradas mais necessitadas, que o kit contivesse também o acesso à internet e, quem sabe, até um aparelho de celular, pelo menos, né? Isso não é uma coisa do outro mundo, assim. Eu vi que o Unicef, na divisa da Venezuela com a Colômbia, problemas gravíssimos identificados com as pessoas refugiadas, não tem condição de levar informação a não ser pelo rádio, porque aquelas pessoas utilizam muito o rádio. Então, tem um kit que pessoas estão recebendo com com sabão e máscara e um radinho, um rádio. Agora as realidades estão convivendo, está tudo muito expresso, né? O que tem, o que não se tem, os acessos e não acessos, e eu penso que a condição básica é que a gente das universidades, junto com o poder público, ajude a fazer diagnósticos confiáveis sobre as situações, para que, de forma muito eficaz, se chegue a ter uma política de não exclusão. Toda exclusão gera violação de direitos. E não se pode excluir criança das políticas públicas. E, sabe, olha que triste essa situação. Por exemplo, se criança que fala já está com dificuldade de pedir ajuda, criança que é surda normalmente não fala, ela não pode gritar, nem gritar. E ela não pode, se ela souber um número de telefone, ela não, mesmo que ela tivesse telefone, ela não tem condição de dialogar no telefone.
Então, nós, adultos, que temos relação com o mundo da educação, da formação humana nos dizemos lutadores pela justiça social, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, em quem está sobrando, e em quem está dentro também, mas tem muita gente sendo deixada de fora. A criança é, por definição, quase sempre deixada de fora. E o que está acontecendo agora é que ela não está sendo escutada mesmo. De forma geral, nas políticas, não. Não sei se era isso que você queria que eu falasse da internet, mas claro, você falou da educação social, né? Nossa luta. Então, nós temos sido, acho que eu posso dizer, referência no Brasil, porque somos um coletivo aqui que está muito convencido de que a educação social é uma área que tem que ser valorizada, um campo que tem que ser valorizado no Brasil. O Brasil está atrasadíssimo nesse aspecto. O Uruguai faz 30 anos que tem formação de educador social lá, não tem um educador social desempregado. O educador social atua em todas as instituições onde tem gente, porque ele trabalha com educação. A formação humana, se fizer parte de uma política pública, a formação humana e entender a sociedade como um lugar constante de educação, precisa um profissional a mais, além do professor, para fazer essa outra parte. Por exemplo, agora, eu perguntei eu falei nesse nosso grupo das Américas aí que nós estávamos desesperados sem informação das crianças, o que acontece dentro das casas agora. A gente não tem mais as crianças para conversar. E a educadora da Nicarágua disse, a gente não está sentindo esse problema aqui. E olha, a Nicarágua tem muitos problemas, de toda ordem. E ela disse, porque aqui a gente tem o educador social, a gente continua. O que está acontecendo é que o educador social está mais cansado, porque ele está trabalhando muito mais. Mas nós temos todas as informações que a gente tinha antes. É o que eu falei antes, do tecido comunitário, sabe? É um profissional, o educador social, que faz a ligação entre a população e os direitos e deveres também que ela tem. Nós precisamos ter esse profissional, um curso superior de educação social em todas as universidades públicas, como tem na Espanha, no Senegal, no Canadá, em muitos lugares. É isso que a gente quer também. Legal, Verônica. Veja, eu acho que dentro dos comentários, assim, já, e a gente encaminhando aqui também para o próximo bloco tu poder fazer uma fala mais de ensinamento, né? Eu acho que vale a pena relatar um pouco que dentro da nossa rede de contatos, pela inserção da universidade, pelo nosso trabalho como docentes, pela nossa comunidade, enfim, nós temos nos deparado com uma situação bastante complexa, por um lado. As escolas, apesar de fechadas, seus professores, em geral, têm trabalhado muito, porque, de alguma forma, nos parece que as redes educacionais, né, os gestores, optaram por uma solução que, aparentemente, ela tem um alcance ou um certo impacto, mas ela, do ponto de vista da efetividade do que ela está propiciando, não se está discutindo um pouco mais isso. Quer dizer, no fundo, o que se está fazendo é resumir o processo educacional e a escola à ideia de disponibilização de conteúdos, né? Conteúdos que estão sendo basicamente confundidos, inclusive com o subsídio, a videoaula, que eventualmente pode ser um subsídio, né? Ela está sendo considerada o próprio conteúdo, quer dizer, toda a ideia de construção da aprendizagem em interação, né? Em construção de significado na relação educacional, ela está se não suprimida, mas ela está extremamente prejudicada. Ao mesmo tempo, os professores também estão numa posição de prestação de contas, vamos dizer assim, de que precisam demonstrar, por vezes, para os gestores que estão trabalhando, precisam, por vezes,
inclusive, recolher uma certa prova de que seus alunos, né, estão frequentando e realizando as atividades. Isso a gente tem recebido depoimentos pelo WhatsApp, enfim. Então, a gente ficou num lugar em que o próprio distanciamento social está nos impedindo de conversar entre pares, com categorias, de avançar um pouco mais, né? A Tati tinha feito um questionamento, inclusive, sobre como está sendo o contato com as pessoas, né, para as pesquisas. Na verdade, o que nós tínhamos eram contatos que já existiam anteriores, uma certa inserção em grupos de WhatsApp, e aí, por aí, a gente foi coletando depoimentos. Mas tudo isso para um pouco nós pensarmos em que medida não houve uma espécie de precipitação, né, das redes públicas em centrar, das redes educacionais em centrar a solução da escola na ideia do conteúdo e descuidar ou sequer refletir sobre esse papel um pouco mais amplo que a escola também acaba ocupando, mesmo que não assuma formalmente esse lugar, né? Mas é isso que a gente estava falando, a escola é mais do que o espaço físico e é mais do que essa interação com o conteúdo propriamente, né? Ela é uma ponte de relações e de contato para um conjunto de situações. Então, eu passo para você e, ao mesmo tempo, vejo aqui das perguntas que a professora Andréia, eu acho, nos colocou aqui, eu vou vendo se a gente consegue, o William consegue colocar aí para nós, para a gente tentar dar uma atenção. Tá. Né? No início, quando, nas primeirinhas semanas, assim, eu fiz uma reflexão que era a seguinte: uma vez eu escutei o Mujica, que foi presidente do Uruguai, falar que a maior riqueza que a gente tem é o tempo. E isso influenciou muito em como eu fui determinando umas coisas na minha vida, assim, porque realmente, né, se o capitalismo, ou nem o capitalismo, o chefe da gente, ou qualquer coisa toma o tempo da gente, ele toma a nossa liberdade junto, né? Então eu pensei, nossa, agora nós temos tempo e não temos o espaço, o contrário de antes, né? Naquelas 2 semaninhas assim, e a gente não estava sabendo o que fazer com o tempo. Estava estranho. E aí, eu acho que a gente descambou para o conhecido. O conhecido é a gente ficar atacado sem tempo. E a gente aguentando as cobranças e cedendo as demandas dos outros sobre a gente, porque eu acho que parar para pensar não é fácil para muita gente, sabe? Só que eu penso que deveria ser uma obrigação de todo mundo que manda em algum lugar. E também seria um jeito da gente estar de acordo com o Gramsci, um pensador italiano do século passado, né? Porque ele dizia que todo mundo é filósofo em potencial. Todo mundo é inteligente. E o que eu me revolto é assim que nós, do mundo da educação, nós não temos o direito de não pensar. Se outras demandas vêm sobre nós, a gente tem que ter uma atitude de resistência. E nós inventamos aqui uma palavra também, porque a linguagem interfere no mundo, né? E daí eu comecei a pensar, mas resistência é uma palavra muito legal. Mas aí esse re se refere a algo que já existe. E ele é uma reação ao que já existe. E nós temos que ser para frente, nós temos que deixar umas coisas, cortar umas coisas. Não tudo, não estou dizendo isso. Não é para deixar de usar a palavra resistência. A palavra tem sua história e ela é muito boa. Mas nós inventamos a palavra proexistência. A gente tem que ser resistente e proexistente. Me dá uma curiosidade de ver como o intérprete ele vai ter que inventar, né, um gesto para essa palavra que não existe. Vai inventar um vocabulário agora no dicionário. Então, essa palavra não existe, mas ela precisa existir, e não existe porque não está existindo nossa ação mesmo, como proexistência. E a gente está concluindo cada vez mais que se a gente conviver com criança,
observar as crianças, interagir com elas, a gente vai encontrar nelas as respostas para sermos mais inteligentes nesse mundo de tanta dificuldade que os próprios adultos criam e depois não resolvem as coisas. Porque as crianças são a novidade do mundo, como diz o professor Sarmiento. Elas são a novidade e tem a ver com isso que eu estou chamando de existência. Vamos ver se a Verônica teve uma queda da sua internet. Ó, a gente, enquanto aguarda ver se a Verônica vai ter condições de se despedir, eu primeiro já vou antecipando aqui o agradecimento a todos que participaram e interagiram aqui com a nossa live. Me parece que nós temos mais do que uma análise, né? Nós temos uma agenda possível para, inclusive, indicar caminhos de mobilização. Me parece que esse tema da internet, assim como a necessidade de estar pensando junto com as escolas e com seus diferentes sujeitos, né? Sejam os professores, diretoras, coordenações, e também, especialmente nesse momento, famílias e crianças, justamente considerando que famílias e crianças, como disse a Verônica, estão nesse momento numa condição mais frágil de comunicação, né? Que nós possamos, portanto, então, nos mobilizar nesse sentido. E como a Verônica voltou, eu retorno para ela a palavra para que ela possa dar sequência. Eu estava empolgada, eu já estava brava aqui, né? Que a gente tem que ficar mais com as crianças, e agora a gente tem a oportunidade, muitos de nós estamos mais perto de nossas crianças, né? Talvez estejamos mais longe das crianças dos demais, nós educadores, mas isso tudo, eu penso que tem que encontrar respostas para as soluções dos nossos problemas na convivência e na conversa do conteúdo inteligente que as crianças têm para expressar. E eu conferi um pouco as respostas que vocês trouxeram da sua pesquisa e coincide com algumas respostas que nós tivemos aqui também com uma ou outra criança que a gente vai conversando. Então, tem coisas que se mantêm, tem coisas que são novidade, mas, de forma geral, os adultos estão estressando as crianças. E elas observam com toda tranquilidade, dizendo assim, minha avó não consegue resolver o problema do celular, e eu também não sei, e eu fico com a minha avó. Então, ela mostra claramente o problema, e se a gente agora ainda perguntar, né, e o que você acha que poderia resolver essa situação? Aí vem também coisas muito interessantes, né? Mas eu não quero com isso botar a responsabilidade da solução dos problemas que os adultos criam ou têm sobre a criança, também não é isso. Mas quero dizer que se a gente perguntar, a gente vai ver que a criança precisa sair, precisa se divertir, precisa usar fantasia, precisa brincar, precisa encontrar gente. E ela talvez encontre formas inteligentes de ter cuidado e ainda assim conseguir soluções para suas demandas. São 6 horas, acabou, né? Isso, nós estamos no encerramento. Bom, Verônica, os diálogos se foram suscitados aqui, provavelmente terão novos capítulos aí de troca, especialmente considerando todo o teu acúmulo e a tua inserção, não só em Maringá, mas numa rede de fato internacional que, ao trazer a leitura de outras realidades e também experiências de outras realidades, né, permite que a gente pense a nossa realidade, né? Elisiane está lembrando aqui que a utilização na proposta dessa live do termo esperançar, de Paulo Freire, também acena na perspectiva da ideia da pró-existência, em alguma medida, né?
que é a tua proposição de vocabulário, e me parece que nós temos uma mensagem muito mais do que uma análise apenas do que está acontecendo, né? Nós temos a possibilidade de estar à disposição, de estar inserido em um conjunto de movimentos e de diálogos aí que busquem lidar com esse momento, que é um momento efetivamente complexo. Eu pensei para que a gente encerrasse também esse momento, agradecendo a todos, agradecendo a todos os que interagiram e aqueles que só nos ouviram, agradecendo ao William na condição de suporte técnico, na nossa preparação, inclusive, para esse momento. O agradecimento especial também ao Ringo pela contínua, né, atuação aqui nesses momentos. E, acima de tudo, também reiterando o esforço da direção do setor e da equipe de comunicação em propiciar esse canal. E aí eu me lembrei de uma professora que, coincidentemente, eu uso ela bastante em módulos aqui com os estudantes, que justamente ao analisar o mal-estar em torno da escola, da escolarização das crianças ainda hoje, que a gente já avançou muito, como tu disseste, na universalização da escola, apesar, né, de um conjunto de situações ainda complicadas, mas ela chama atenção para a ideia da necessidade do intertecer entre as experiências familiares, as experiências de pares das crianças e as experiências, ou o que se chama normalmente de cultura escolar, né? E um dos livros dela, um livro, na verdade, do doutorado dela, ela faz um encerramento, na verdade, o título do livro, ela faz um diálogo com a história do Pinóquio, com a história do Pinóquio no momento em que ele fala para o grilo falante que ele não queria ir para a escola, porque, de alguma forma, o destino dele seria o destino de todos os meninos que vão à escola, né? Se ele fosse para a escola, ele se tornaria um menino. E ela termina, eu vou ler o último trechinho aqui para encerrar também e compartilhar com vocês esse lugar, ao mesmo tempo complexo que é a escola, limitado ainda, né, na nossa realidade, mas fundamental ainda que é a escola. E ela termina dizendo, nas palavras delas: sei que por amor e por força as crianças continuarão a ir para as instituições de educação e cuidados coletivos, que por amor e por força suas mães e pais continuarão trabalhando, que por amor e por força, elas aprenderão muitas coisas interessantes, que por amor e por força estabelecerão novos vínculos sociais, que por amor e por força tornar-se-ão os novos homens e mulheres, e que por amor e por força o mundo segue uma trajetória, mesmo que desejemos e idealizemos que seja feito apenas amor. Eu queria, com isso, então, nos remeter, que a gente talvez conseguisse sensibilizar e lutar para que essa escola ocupe que as palavras da Maria Carmen Barbosa, que são muito maior do que esse lugar de transmissão de conteúdos, né? É um lugar de constituição mesmo de homens e mulheres, e que a gente possa pensar sobre isso também diante desse cenário que a gente está vivendo. Verônica, muito obrigado. Ringo, muito obrigado. William, obrigado a todos os presentes. Desejo um belo final de semana para todos nós. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo. Espero que a gente volte a se encontrar. Um beijinho, até mais. Tchau, tchau. Tchau.